Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento de segurança do trabalho. Eu sou o Rodrigo Ferreira, engenheiro de segurança, e aqui eu quero dividir com você um pouco da minha experiência e fazer você entender um pouquinho mais sobre segurança focado com máquinas e equipamento. Esse treinamento não é um treinamento específico que a gente vai abordar máquinas injetoras, prensas, similares ou coisa do gênero. Esse treinamento ele é um treinamento de uma visão geral sobre segurança em máquinas e equipamentos. Falando então um pouquinho sobre a gestão, eu quero levar você a refletir sobre alguns assuntos que eu tenho como experiência. Esse material ele foi desenvolvido a partir do meu conhecimento e algumas pesquisas que eu fiz para deixar esse treinamento rico com informações e com algumas dicas técnicas de prevenção de acidentes. Vale destacar aqui também que eu selecionei alguns vídeos que eles são complementares e estão disponíveis na plataforma do YouTube. Então o que eu fiz? Eu personalizei o treinamento de uma maneira que você possa entender os conceitos e ao longo dessa carga horária você possa se desenvolver. Vale registrar que esse treinamento ele é feito em módulos e cada módulo ele tem uma carga horária. Você pode, através da plataforma, fazer isso de uma maneira fracionada, ou seja, faz um pouco, descansa, faz mais um pouco, descansa, ou você pode fazer isso ao longo do tempo que você tem disponível. A carga horária total deste curso ele é de 4 horas e ao final você vai ter que fazer uma prova que contém 10 perguntas, mas ela vale 8 pontos para você ser aprovado. Então é muito importante que nesse momento você já tenha condições de anotar, reserve um papel, uma caneta e faça registros daquilo que você foi entendendo e das minhas explicações. Dessa forma, lá na frente, quando você precisar fazer a prova, você não vai ter tanta dificuldade e o mais importante, ao término desse treinamento, você vai ter mais informações, mais conhecimento e com certeza, quando você colocar isso em prática, os acidentes do trabalho voltado com máquinas e equipamentos não vão acontecer no seu ambiente de trabalho e nem com você. Selecionei aqui um vídeo e eu gostaria de compartilhar com você a respeito qual é a mensagem que esse vídeo nos faz refletir. E eu gostaria de convidar você a assistir, a estar comigo. Dedique um pouco de tempo para refletir na mensagem. O que o responsável ali da atividade, que mensagem que ele está passando para nós? Então, quando eu terminar de passar esse vídeo, você pode já refletir um pouquinho sobre suas ações. Assista comigo e depois a gente volta e dá continuidade ao treinamento. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Quais são as orientações gerais que eu compartilho com você nesse primeiro momento? O primeiro é você entender que existe um objetivo para esse treinamento. Então eu quero colocar aqui para você a minha expectativa em relação ao que você vai aprender, aquilo que você vai conhecer com base no que eu preparei. E o que eu espero de você? Que você tenha um compromisso. Esse compromisso tem que ser com o seu aprendizado. Ou seja, nada adianta eu me dedicar, preparar, selecionar materiais específicos, sendo que você não tem um compromisso com o seu aprendizado. Na verdade, todas as vezes que a gente participa de um treinamento, a ideia é que a gente mude o nosso comportamento. Então, se você já tem um padrão de comportamento quando você está na frente de máquinas e equipamento, a partir desse treinamento, quando você concluí-lo, espera-se que você eleve o seu padrão de comportamento. Imagina dentro de uma organização onde as pessoas participam de treinamentos e quando concluem o treinamento começam a se comportar de uma forma adequada, de uma forma mais segura. Todos da organização terão um novo padrão de comportamento e isso faz com que a empresa eleve o padrão de cultura de segurança. Falando um pouquinho então a respeito do objetivo desse treinamento, eu gostaria de proporcionar a você que é o participante uma visão mais abrangente dos perigos e riscos
que envolve esse universo de máquinas e equipamentos, bem como uma forma de oferecer a você maneiras de gerenciar e evitar sérios acidentes. Veja que nós estamos traçando um caminho. Existem empresas que nem começaram ainda a olhar para máquinas e equipamentos e definir medidas de segurança. Agora já existem outras empresas, outras organizações que já estão lá na frente desse caminho. Então aqui vale também uma reflexão. Se você é líder, encarregado ou até proprietário de empresa, qual que é o momento, qual que é a fase que a sua empresa está em relação à gestão de máquinas e equipamentos? Como que você avalia o atual momento? Será que as pessoas estão se comportando e trabalhando em ambiente seguro, com máquinas e equipamentos, ou nós estamos à mercê da sorte? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Falando um pouquinho a respeito do compromisso com o seu aprendizado, eu deixo aqui para você 4 perguntas. E essa pergunta diz respeito ao seguinte: o que eu devo fazer após finalizar esse treinamento? Qual vai ser o meu comportamento, as minhas atitudes, quando eu estiver concluindo esse treinamento? Terminei as 4 horas do curso, vou começar a operar uma máquina e um equipamento. O que eu devo fazer? Quais são as minhas atitudes? Então aqui já vai a primeira reflexão. A segunda reflexão: eu posso melhorar o meu comportamento a partir deste treinamento? Qual que é a sua opinião? O seu comportamento hoje ele é X e depois que você participa de um treinamento ele passa a ser um comportamento Y, ou seja, você melhorou o seu desempenho? Você é capaz, ou seja, eu serei capaz de tomar ações ou decisões seguras? A partir do momento em que eu tenho informação nova, que eu tenho condição de falar sobre segurança do trabalho, as minhas decisões são decisões proativas ou são decisões reativas? E quais serão as minhas atitudes no meu dia a dia? A partir do momento em que eu me coloco à disposição neste tipo de contexto, de participar de um treinamento, de me envolver com a empresa e dar exemplos de segurança, como que eu vou me comportar no meu dia a dia? Então aqui fica 4 reflexões para você responder. Não precisa responder para mim, responda direto para você e você vai perceber se você está mais próximo de evitar acidentes ou mais próximo de sofrer um acidente. Falando então um pouquinho sobre a cultura, né? É legal a gente comentar com você a respeito de um novo padrão. Como que nós elevamos a cultura de uma organização? Veja que na figura ao lado eu estou mostrando para você um planeta. E ao redor desse planeta existem pessoas. E aí, dentro de uma organização, existem níveis, cargos e responsabilidades. Existem pessoas que lideram, que são gestores. Existem aquelas pessoas que são executores, que colocam a mão na massa. E também existem o pessoal que opera máquinas e equipamentos. Então, como que a gente pode elevar o padrão de comportamento a partir de uma cultura? Então, o que é cultura de segurança? Olha aí que eu deixei já descrito para você qual que é o significado da cultura de segurança. Mas, em outras palavras, a cultura de segurança é um formato onde todas as pessoas trabalham e pensam de uma única forma. Ou seja, no caso da segurança do trabalho, cultura de segurança é fazer com que toda a organização tenha o mesmo objetivo, tenha os mesmos anseios, que é assegurar que acidentes não aconteçam. Agora, para isso acontecer, é necessário que muitas informações, algumas diretrizes, procedimentos e regras sejam cumpridas. E também fazer com que máquinas e equipamentos, que é o objetivo desse treinamento, sejam máquinas e equipamentos seguros. Então fica aqui uma reflexão de como que pode estar a cultura de segurança e como que você pode contribuir com o seu novo padrão. Então aqui vai o meu desafio para que você ajude a empresa a elevar o padrão de segurança da organização que você trabalha ou que você representa. Esse treinamento ele foi subdividido em 6 módulos. E cada módulo eu estarei exemplificando, explanando algumas condições e informações para que você possa, ao término desse treinamento, ter condições de analisar melhor máquinas e equipamentos. Cada módulo ele foi pensado, foi estruturado
E o material que está aqui, que eu agrupei, ele é único. Não existe nada semelhante no mercado. Eu desenvolvi isso com muito carinho, com muita atenção. Fiz uma análise de materiais que podem ser correlacionados e eu quero disponibilizar isso para você. Lembre-se que também tem aqui alguns vídeos que eu extraí da plataforma do YouTube. São vídeos que são públicos e que podem enriquecer o treinamento. Então, no primeiro módulo, nós estaremos fazendo uma introdução ao tema. Nessa introdução ao tema, eu estarei falando um pouquinho sobre alguns aspectos de acidentes, um pouco do histórico, porquê da NR12, porquê das normas do Ministério do Trabalho. Enfim, nós vamos explorar isso juntos e de uma forma mais detalhada. Já no segundo módulo, nós vamos falar sobre conceitos de perigos e riscos voltados a máquinas e equipamentos. Então já é uma visão um pouco mais técnica, uma visão mais apurada, o que é situação perigosa e o que é situação de risco. E aqui vale uma menção de uma questão muito importante. Quando você entender o que é uma condição perigosa e o que é uma situação de risco, certamente você não vai mais querer se expor diante de máquinas ou equipamentos. E olhe que existem muitas máquinas por aí afora que não são adequadas, que são perigosas. E às vezes o trabalhador ele não se dá conta disso, ele não tem a capacidade técnica de reconhecer situações perigosas. Já no módulo 3, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre análise de riscos e como que eu posso fazer uma identificação correta desses riscos. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas. Já no módulo 4, fazendo assim um overview, dando uma ideia geral para você, medidas de controle. E aí nós vamos entender que quando eu tenho situações perigosas e eu tenho que controlar essas situações, eu tenho que usar um contexto, eu tenho que usar uma regra, um critério. E aí então surge a hierarquia de controle de risco. Por isso que está abreviado HCR, significa hierarquia de controle de risco. Às vezes isso não está tão explícito dentro de uma organização, mas nós que somos profissionais de segurança do trabalho, certamente a gente já pratica isso no nosso dia a dia. No módulo 5 eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidades dos funcionários e responsabilidade dos líderes. Justamente para a gente entender que a empresa ela é responsável por uma parte e as pessoas que fazem parte da empresa também são responsáveis. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade civil, responsabilidade criminal e aí sim dar a você uma condição de analisar melhor. Quando você assina algum documento, o que está por trás desta assinatura? E no módulo 6, eu também quero compartilhar um pouquinho a respeito de uma gestão. A gestão segura de máquinas e equipamento. Ou seja, algumas empresas, elas oferecem padrões, elas investem e elas conseguem reunir todas essas informações e demonstrar isso para os funcionários. Então eu quero levar você a refletir lá no módulo 6 um exemplo de como a empresa se organiza ou se organizou para prevenir acidentes com máquinas e equipamentos. Agora, adivinha o que vai acontecer no final desse treinamento? A tão temida prova. Isso é importante por dois aspectos. Primeiro, você fazer um exame de consciência. Ou seja, nós vamos dedicar aqui 4 horas de treinamento, de estudo, de análises. E esse material ele é justamente ele foi desenvolvido para que você demonstre o quanto você assimilou. E para mim é importante também verificar se você compreendeu tudo aquilo que foi passado. Então, no final desse treinamento, ao término desses módulos, tem lá uma provinha com 10 perguntas. E você, para que você seja aprovado e tenha o seu certificado, você precisa dessas 10 perguntas acertar 8. Então, por isso que eu peço para você que nesse momento você anote, você registre, você reserve um tempo para fazer esse treinamento de uma forma bem adequada, com um foco voltado justamente para o seu aprendizado. Às vezes eu posso ter falado alguma coisa ao longo desse treinamento e não ter ficado claro para você.
você pode voltar, você pode assistir de novo, você pode rever quantas vezes for necessário esse treinamento, justamente para que você tenha um bom entendimento e tenha condições de fazer essa prova, de fazer essa avaliação e ser aprovado. E o mais importante de tudo, você tenha condições de representar medidas preventivas através do seu comportamento. Quando você estiver no ambiente de trabalho, quando você estiver diante de uma máquina, de um equipamento, você tenha condições de identificar as situações perigosas, as situações de risco e tome decisões de não se expor. Esse é o grande intuito de um treinamento. E por isso que eu me esforcei, que eu me dediquei e estou aqui gravando todo esse material para você, para que você não coloque na sua carreira profissional um acidente de trabalho. Você não perca nenhuma parte do seu corpo. Você não jogue fora toda a sua integridade física, seja um dedo, uma unha, um braço ou até mesmo a sua vida como um todo. Então aqui vai essa reflexão. Faça essa prova realmente como um exame de consciência, para verificar se você reteve informações e se você é capaz de se comportar de uma forma segura no seu ambiente de trabalho. Bom, chegamos então às considerações finais dessa primeira etapa. O que eu quero colocar para você aqui como uma reflexão? Qual que é o resumo desta primeira etapa? Que você tem que se planejar. Então, é esperado que você participe desse treinamento de uma forma integral. Por mais que as aulas sejam gravadas, que você pode assistir isso a qualquer momento, é você e eu nesse momento. Nós estamos juntos, eu aqui desse lado da tela e você aí sentado assistindo, ou no computador, ou no celular, fazendo esse treinamento. Agora, nada adianta se você não levar a sério. Então, por isso que é importante, se você está fazendo isso através da empresa, você tem que dedicar tempo, e se as pessoas estiverem chamando você ou tirando a sua atenção, você pode sim informar as pessoas que aquele momento é um momento para você se dedicar, para você aprender, e que uma outra reunião, um bate-papo ou até uma conversa pode ser feito num segundo momento. Então, essa primeira etapa é um aquecimento, é onde a gente liga as turbinas e a gente vai começar então a fazer esse treinamento de uma forma muito profissional e que você também entregue parte do seu tempo, e eu espero que você, ao terminar esse treinamento, você consiga evitar os acidentes e seja um agente multiplicador. Na prática, a cultura de segurança do trabalho, ela eleva-se quando as pessoas cuidam umas das outras. Então, o assunto aqui é máquinas e equipamentos. Será que as pessoas estão preocupadas com a segurança de outras pessoas? O que você vai fazer quando você realmente identificar uma pessoa numa situação de risco? Você vai parar aquela máquina, parar aquele equipamento e pedir para a pessoa não se expor mais? O que você acha que você vai fazer? Eu espero que você tome ações preventivas a partir desse treinamento. Vamos lá então? Turbinas aquecidas, máquinas ligadas. E aí, seja bem-vindo ao nosso treinamento. Vamos lá para o módulo 1.